Vamos lá, Lucas capítulo 1. Nós vamos falar sobre grandes viradas com referências. Deus sempre vai levantar referências para que nós possamos viver grandes viradas. Lucas 1, verso 37, está escrito assim: pois nada é impossível para Deus. Nada. Agora, Deus vai fazer tudo o que a gente quer? Não. Mas para Deus não há nada impossível. E nós já aprendemos e temos ouvido que há muitas coisas que Deus pode fazer, mas às vezes ainda não é o tempo. Maria recorre a Jesus. Em Caná da Galileia está acontecendo um casamento. Jesus foi convidado, Maria, sua mãe, foi convidada, os discípulos também. Quando acaba o vinho, recorrem a Maria. Maria recorre a Jesus. Mas Jesus nos dá uma lição naquele casamento, que Ele não é mão de obra terceirizada. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Eu não sou um mediador entre você e Deus, ou entre você e Jesus, para depois você chegar ao Pai. Eu sou apenas um instrumento de Deus para ativar você em Jesus, para que indo a Jesus, você chegue ao Pai e seja abençoado e tenha a sua vida transformada. Quantos entendem isso? Mas naquele primeiro momento, como Maria faz uma ação muito nobre, e ninguém está falando mal de Maria, pelo contrário, que Deus abençoe e enche a igreja de mulheres como Maria. Maria recorre a Jesus, e a resposta de Jesus é: que tenho eu contigo, mulher. Está lá em João 2, ainda não é chegada a minha hora. Jesus não disse: eu não posso fazer isso, está além do meu alcance, eu não tenho poder para tal, eu não tenho capacidade para tal. Não, o que Jesus disse é: não é o meu tempo, não é, porque há uma necessidade que eu vou agir na hora. Tem coisas a serem alinhadas, tem coisas a serem reorganizadas. As pessoas precisam chegar a mim, as pessoas precisam reconhecer minha autoridade. Essa é a lição que Jesus nos dá naquele casamento, que não há impossíveis para Deus, mas que a autoridade está em Jesus. Todos nós temos lutas, todos nós temos desafios e tentações, e a autoridade para nos fazer vencer tudo isso está em Jesus. Não, se eu andar com uma pessoa que é muito espiritual, é ótimo ter boas referências. Nós precisamos. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro, assim o companheiro afia o seu companheiro. Aí a pergunta é: eu e você estamos sendo afiados para quê? Para uma vida de mais mentira, de mais engano, de mais murmuração? Porque o que eu vejo de gente que murmura, encosta no outro murmurador e aprende uma tática nova de murmurar. Que eu vejo de gente que encosta em alguém negativo e se torna extremamente negativo. Ferro afia o ferro, seja um ferro bom ou um ferro ruim, vai afiar. E a pergunta é: suas e minhas referências estão nos afiando para quê? Estamos nos tornando pessoas melhores? Não vou ficar dando muito ibope não, mas não tem como fugir. A gente viu o absurdo que não tem nada a ver com o esporte, o que aconteceu esses dias e que virou notícia no mundo inteiro, a vergonha. Eu só vou abordar uma coisa sem entrar muito em detalhe para não dar ibope para o diabo. Os que pregam tolerância querem conquistar sendo intolerantes. Os que pregam harmonia e paz, pregam entre aspas, tá? Reivindicam o direito de uma harmonia e paz, o fazem ofendendo e perturbando a paz. É totalmente contraditório. Totalmente contraditório. E eu não vou gastar a minha energia fazendo igual, atacando. O que nós vamos fazer é interceder para que essas pessoas que hoje são apenas escravas do diabo, cegas, não são nossos inimigos,
a ideologia, a ideia, a visão, essa guerra, isso é nosso inimigo. As pessoas não. Jesus morreu por todos, mas infelizmente nem todos o querem. Quem entende o que eu estou falando? Agora, quais são as referências que estamos escolhendo para a nossa vida? O anjo Gabriel vem falar com Maria e diz: Maria, para Deus nada é impossível. Primeira coisa, Maria, coloca uma coisa diante dos seus olhos. Se Deus estiver em ação, não há limites no tocante a poder. Não estamos falando de querer, e falamos bem isso domingo passado, então eu não vou aprofundar muito. Querer, alinhamento de tempo é outra coisa, mas poder não falta nele. Maria, tenha Deus como a sua referência e não faltará poder. Ela entendeu, tanto que no casamento, como eu dei o exemplo hoje aqui, quando falta o vinho, ela recorre a quem? A Jesus. Eu fico imaginando, Maria lembrou, porque a Bíblia diz que com o milagre da transformação da água em vinho nas bodas em Caná da Galileia, Jesus inicia o seu ministério, inicia os seus milagres. Quem já leu isso, dá um glória a Deus aí. Se você não leu, depois você lê o Evangelho de João capítulo 2, você vai ver isso lá. E assim Jesus iniciou seus milagres, seus discípulos creram nele. Amém. Bacana. Mas por que Maria recorreu a ele se ele está iniciando? Significa, gente, iniciou ali, significa que Jesus não cresceu. Maria e José falaram: nossa, estava com vontade de tomar um vinho, só tem água. Jesus, peraí, água vira vinho, pronto, pode tomar. Não, tomaram água, tomaram vinho, comeram pão, fizeram jejum, uma vida normal. Mas quando houve uma necessidade e Maria discerniu que Jesus, estando ali, poderia fazer, ela não duvidou do poder dele, e ele ensinou a ela sobre o tempo. O tempo chega quando Jesus está na posição certa. Tem um monte de oportunidades grandes que são minhas e suas e que ainda não foram ativadas, porque Jesus não está na posição certa na nossa vida. A gente ainda fica procurando um encaixe para Ele. Essa semana não deu para encaixar um culto para Deus. Essa semana não deu para encaixar uma adoração a Deus. Hoje, no meu dia, não deu para encaixar um tempo de ler a Bíblia, nem de orar. Mas amanhã deve dar. Ei, para de tentar achar um encaixe para Deus. Encaixe as outras coisas. Coloca Deus como a base e depois constrói o resto. Você vai ver que casa maravilhosa você vai construir no ano de 2024 ainda. Maria aprende com Jesus. Eu preciso ser colocado na posição certa, porque nada é impossível. Quando ela vê uma necessidade, ela fala: Jesus tem poder para transformar essa água em vinho, hein? Ele tem poder. Ela recorre da primeira vez do jeito errado e aprende. Presta atenção que Deus não tem problema com o nosso erro no tocante a buscá-lo. Senhor, eu sou... Não, peraí, não é assim, Rogério, é assim. Ah, então está tudo bem. Ah, eu ofendi Deus, não. Eu alegrei o coração de Deus porque eu recorri a Ele. Eu fui buscar ajuda nele. Eu fui ouvir o que Ele tinha a dizer. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu não estou falando de erro. Deus diz: Rogério, não faz. Vou fazer, Deus, e o Senhor que me ensine a fazer de outro jeito. Não. Buscá-lo. Essa marca de fé que nós citamos, e eu já citei esse tópico por 2 vezes, mas vou citar mais uma. Coloca aí, por favor. Grandes marcas de fé vieram de grandes viradas. Uma virada para a humanidade toda. O ventre de uma virgem vai conceber. Deus vai descer à terra em forma humana. Essa grande promessa acontece no tempo de uma grande virada. Ainda em Lucas capítulo 1, verso 26, diz: no 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Irmãos, a gente está lendo isso, lemos domingo passado, lemos na primeira quarta do mês. Deus está falando com a gente: alegre-se, Deus está com você. Gente, quando eu leio a Bíblia, eu absorvo tudo que Deus está falando comigo. Se alegra aí. Confusa, que é normal,
Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de quem? De Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Jesus morreu e continua rei da minha e da sua vida. Qual a diferença de idade entre Jesus e João Batista? 6 meses. Presta atenção, pastor, para que isso é relevante? Porque Deus levanta algo que parecia impossível 6 meses antes, para ficar de referência para Maria. Presta atenção, que tem muita gente errando, deixando de construir uma vida com Deus, porque vive procurando no passado o que Deus está colocando à sua frente. Eu vou dizer de novo, tem muita gente errando e perdendo a oportunidade de viver grandes viradas, de viver o melhor de Deus, porque vive olhando para o passado, e na verdade Deus está adiantando grandes referências para a minha e para a sua vida. Olha para frente, olha para aquilo que Deus está construindo à tua frente, olha para a palavra que Deus coloca diante de você, olhe para o testemunho que Deus levantou à sua frente. Ah, mas eu nunca vou chegar ali, eu nunca vou ser igual, ei, só olha para o testemunho, não é para se comparar com ninguém, mas olhe para as referências que já estão avançando em fé, olhe para as referências que um dia precisaram confiar, que tinham um futuro de paz e de esperança em Deus, e vai na fé, porque Deus também tem um futuro de paz e esperança para mim e para você. Maria, oi, olha para frente, olha a Isabel, já está no 6º mês de gestação, e diziam que ela não podia engravidar. É verdade. Olha, a Isabel está adiantada 6 meses. E aí, Maria, está correndo tudo bem? Para surpresa de todos, está. Gente, vamos entender que a conversa aqui está resumida, tá? João vai dizer isso, que se fosse escrever tudo que Jesus fez e falou e tudo, não tinha livro no mundo que comportaria os milagres e tal. Mas eu fico imaginando a conversa de Maria com o anjo. Então, anjo, inclusive você falou da Isabel. O pessoal achou que ela não ia aguentar segurar uma gravidez. Já está no 6º mês. E aí, ela está saudável? Tá todo mundo surpreso. Aí eu imagino o anjo riu. Deus não, porque Deus sabe o que faz. Ei, as pessoas vão se surpreender com o que Deus está gerando na minha e na tua vida. Deus não, porque Ele sabe o que faz, Ele sabe quem Ele chama, Ele sabe quem Ele levanta, e eu e você só precisamos crer nele e ir até o fim. Pare de olhar para a referência errada. Pare de olhar para a referência de quem parou no meio do caminho. Para de olhar para a referência de quem desistiu no meio do caminho, de quem não quis gerar até o tempo de conceber. Olha para a referência de quem foi até o fim. Maria, oi, dá uma olhadinha para Isabel. Quantos meses? 6. Gente, vamos falar a verdade. Qual a diferença para Deus? Qual a dificuldade em Deus para fazer Maria e Isabel engravidar ao mesmo tempo? Deus tinha alguma dificuldade com isso? Aí a gente vai ter várias respostas que a gente imagina. Não vamos encontrar uma resposta assim, Deus disse que foi por causa disso. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a gente tem a liberdade para interpretar vários sinais. João Batista é aquele que prepara o caminho para Jesus, então ele vem antes. Isabel é aquela que prepara o caminho para Maria, então ela engravida antes. Deus está levantando sinais e referências à nossa frente. Irmãos, alguém acha que Deus se surpreendeu com o fato de que Moisés não seria o homem a levar o povo de Israel para dentro da terra prometida? Deus sabia? Sabia que um dia Moisés ia perder a paciência, ao invés de glorificar Deus e falar a rocha, ele ia ferir a rocha. Deus sabia já disso? E enquanto ele vai trabalhando com Moisés, ele está treinando quem? Josué. E está falando para o Josué, Josué, olha para frente. Vai olhando para Moisés. Vê onde ele acertou, vê onde ele errou. Está vendo? Agora continua. Agora continua. Agora continua. Deus sempre coloca referências diante de nós. Gente, é só a gente olhar a guerra ideológica no mundo hoje.
A guerra ideológica é mudar as referências. Hoje o Estado quer ser dono dos filhos. Querem dizer que a criança é propriedade do Estado e não dos pais. Quem já viu isso? Hoje o Estado quer roubar da mãe e do pai o direito de, ao matricular o seu filho na escola, escrever pai, mãe. E pelo amor de Deus, eu estou tendo preconceito com alguma coisa aqui, gente? Na verdade estão tendo com a gente. É um baita de um desrespeito. Eu sou o pai. Ah, mas e a criança que não teve pai? Pelo amor de Deus, a gente queria que todos tivessem. Agora é porque alguém não teve, que nós vamos arrancar de quem tem? Pelo amor de Deus. Sabe? Se mudar a referência, destrói a geração. Nós somos movidos por referência, não por acaso. A Bíblia vai dizer em Romanos, põe Romanos 12 aí para mim, vai. Romanos 12, presta atenção nisso aqui, ó. Cadê o verso 1? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. 2. Não imitem o comportamento e os costumes, o quê? Olha, não imitem. Paralelo a isso, põe também Hebreus 12, presta atenção como é paralelo. Não imite o comportamento. Então, cuidado com as referências diante de você. Hebreus 12, verso 1 também vai dizer algo de outra ótica, mas semelhante. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão eu tenho que olhar e vigiar para as referências que estão diante de mim e para que tipo de referência eu sou para os outros. Quem está entendendo aqui? A referência que eu olho diz que tipo de culto e para quem eu estou prestando culto. Lá em Romanos 12 está falando de culto. Culto não é só quando a gente vem à igreja. Amanhã, quando você e eu saímos para trabalhar, para estudar, para ir ao mercado, para qualquer lugar, estamos vivendo um culto a Deus ou a carne, a Deus ou a Mamon, a Deus ou a Baal, ou o que for. O nosso encontro aqui, irmãos, como igreja, acaba. Nosso culto não. O culto racional é continuar entregando meu corpo a Deus, a minha vida a Deus, a minha mente a Deus, seguindo a referência, olhando para as boas referências na palavra e entendendo que tem gente olhando para mim e procurando em mim e em você uma boa referência. Uma das maiores oportunidades que a gente pode ter na vida é ser uma boa referência na vida de alguém. Quando a gente fala sobre grandes viradas, quando a gente fala sobre grandes oportunidades, nós logo pensamos na casa, na cura, na restauração, e glória a Deus por tudo isso. Que Deus abençoe cada um aqui com casa própria, com carro, com recurso para a gente fazer a obra, para ajudar o próximo, para muitas conquistas em nome de Jesus. Mas que nenhum de nós se esqueça que tipo de referência a gente está sendo para os outros. Porque se para você e eu ganharmos dinheiro, tivermos que vender o caráter, não valeu a pena ganhar dinheiro. Se para eu e você morarmos numa casa bacana, a gente teve que vender a alma para o diabo, não valeu a pena. E eu não estou falando de vender a alma para o diabo literalmente, tá? Eu estou falando de entrar em acordos que não são para filhos de Deus. Referências. Maria, oi, dá uma olhadinha para Isabel. Todo mundo dizia que não tinha jeito, que ela é velha demais. Não é? É verdade. Ela não foi visitada? Foi. Está grávida? Tá. Quantos meses? 6. Porque eu imagino que quando Isabel engravidou, a turminha dos incrédulos falou assim: engravidar até vai, quero ver segurar. Porque tem gente que é assim, irmãos. Irmão, tem gente que quando você conta uma conquista, a pessoa, a hora que ela sair, ela fala: pô, até chegar aí, tudo bem, quero ver quanto tempo dura. Eu vou falar para vocês. É triste o que eu vou dizer, mas eu tenho que falar. Há uns... Ixi, é ruim, é? Quando a gente fala uns, eu penso na Silmar, na Carla.
Depois eu mando para vocês o áudio. Vou pôr aqui no telão um dia desse o áudio. Israel esses dias virou e falou assim: papai, como meus pais moram em Ribeirão Preto, ele não vê muito, quem que é a sua mãe? É a vovó Célia? Falei, não. Aí falei, vamos ver a referência dele. Já sei, não é a vovó Célia, é a tia Zuzu, que é a Silmara. Falei, não, ela tem idade para ser minha mãe, mas não é. Aí ele, a Sandrinha. Falei, também tem idade para ser minha mãe, mas não é. É a mãe do Tutu, a tia Carla. Falei, também tem idade para ser minha mãe, mas não é. Voltando aqui. Irmãos, agora também é uma questão de referência. A criança pensa, se a mulher tem filho, qualquer um pode ser filho dela, dependendo da idade. É a cabeça da criança. É a cabeça. Há uns 20 anos atrás, quase 18 anos atrás, isso aí, 18 anos atrás, 2006, estourando 2006, sim, porque eu tinha machucado o joelho, 2006, junho, julho de 2006, eu recebi na igreja um rapaz, que eu conheci ele de muitos anos, um rapaz que, um talento, uma unção para ministrar, para louvar, e um rapaz, mas que sempre estava cercado de más referências. O menino que se converteu na mesma cidade que eu, começou bem, e daqui a pouco começou a ver um monte de más referências. Gente com talento, mas sem unção, sem espírito. E aí tudo que ele estava ganhando em Deus, ele começou a perder. Porque ele começou a olhar e admirar o talento. E querer o talento. E não é errado querer o talento, pelo amor de Deus. Errado é você trocar o temor, a santidade, a unção pelo talento. Errado é você viver a vida olhando para a vida dos outros. É demoníaco. É diabólico. Semana passada eu falei. Se a gente falar, mas eu me decepcionei, por isso eu não sirvo mais. Você não pode ler a história de José. Porque José decepcionou para caramba e não parou de servir. Complicado. Esse rapaz, eu recebi na igreja. Vamos lá. E comecei a cuidar dele. Ele ficou uns 2, 3 meses. Uma bênção. Um dia, eu chego, eu não lembro se eu estava na faculdade, eu não sei. Cadê o fulano? Aí todo mundo assim, assustado. O que foi? Cadê o fulano? O pastor foi embora. Eu ligava para ele, ele não me atendia. Ele desligou o celular. Ele foi embora para Ribeirão Preto. Alguns dias depois eu consegui falar. E outros vieram e falaram, pastor, ele foi embora. Ele falou, vou aproveitar a hora que o pastor não está na igreja, porque se ele estiver aqui, ele vai me convencer. Ele vai me mostrar que eu estou errado, que eu não deveria fazer isso, e vai me convencer a ficar. Então eu preciso sair antes dele ir. Quando ele saiu, algumas dessas referências, infelizmente, 2 dessas referências eram pastores. Conversaram com ele, não sei o que, tal. Aí falaram, mas o que aconteceu aí para você ir embora? Ele falou, nada. Eu não tenho nenhum motivo para ir embora. Só me trataram bem. Eu nunca fui tão bem tratado na minha vida. Diz que ele chorava, falando, mas eu não consigo. E depois eu soube que esses 2, eu vou usar entre aspas aqui, pastores, quando esse rapaz veio para ficar, a gente cuidar dele, eles fizeram uma aposta para ver quanto tempo ele durava. É triste, irmão. Tem gente caída em todo canto. Eu e você tem que cuidar para não cair. A gente não é melhor do que ninguém. Amém? Não tem super-herói. Aqui não é uma igreja onde você vai ouvir pregar aquela coisa de super-herói. Que eu diga o parabéns à pastora. Aniversário dela, todo mundo debaixo da coberta, de pijama, tudo. Parabéns, vai lá, não sei o que. Tudo trabalho de Israel, não queria dar parabéns. Ela falou, já desisti de tentar. Ele vai colocar mesmo e acabou. Eu falei, vou. Não é de margarina, é de verdade. Sabe? Me doeu na alma pensar. E aqueles 2 rapazes eram amigos dele, mas levaram na brincadeira uma coisa muito séria. Quem me conhece sabe que eu gosto de brincar. O Gabriel fez comigo turma de Homem ao Máximo. Quem foi da minha turma de Homem ao Máximo sabe, o Lê, o Zelim, sabe que eu brinco pra caramba, porque a gente tem que entrar, tem assuntos ali, no Edson e tal, que são duros, Marcelão, fizeram pesados, então você precisa descontrair, quebrar o gelo para abordar esse assunto com os homens, abrindo o coração. Mas não dá para brincar com a alma de alguém. Não dá para brincar com o futuro de alguém, com o temor. Tem coisa que não se brinca. Infelizmente,
Tem gente que faz aposta para ver até onde você e eu vamos. Nós vamos até o fim, porque Deus é a nossa referência. Nós vamos até o fim. E aí, pastor, você ouviu falar que vai ser fácil? Você ouviu falar que vai ser sem lutas, sem desafios e até sem dores? Mas você vai ouvir eu falar, vai valer a pena. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, verso 18, porque para mim tem por certo isso mesmo, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que é isso? Paulo diz, está doendo agora, mas a chegada vai valer a pena. Pode estar doendo agora, mas a tua chegada vai valer a pena. Fiz uma viagem agora em julho com o pastor Rogerinho Israel, através de conhecimento, tal, enfim. E era uma viagem que já estava agendada fazia tempo. Se eu não fizesse, a gente ia perder. Já estava reservado hotel e passagem, tudo de uma forma muito econômica, muito abençoada. E falei, e agora? Esse negócio de mudança e tal, mas vamos lá, fomos. Lá eu aproveitei, tive um tempo para ter um discipulado com o Rogerinho, uma conversa com ele. Porque aqui a gente conversa bastante, mas assim, é conversa, aí tem um atendimento, tem isso, tem aquilo lá. Rogerinho, é isso. Nós fomos buscar um carro, chegamos lá, ficamos 2 dias andando de Uber, carona. Aí ia ter um dia que ia fazer um passeio mais longo, ia ficar muito caro. Então tem que alugar um carro. Fui alugar um carro, eu e o Rogerinho. Deixei o pastor Israel, fica aí no hotel, descansa. Na hora que voltamos da praia, descansa que a gente vai lá buscar o carro. Fui eu e o Rogerinho na Uber buscar o carro. Chegamos lá, tal. Saímos da locadora, demorou mais do que eu esperava da locadora, muito mais do que eu esperava. Saímos de lá, fomos passar no mercado para comprar água, para não pagar caro na água do hotel. Não sei você, mas eu chego no lugar, a primeira coisa que eu faço é ir no mercadinho, buscar água, suco, as coisinhas, e põe lá no frigobar para não gastar. É isso, graças a Deus. E aí, estamos lá no mercado, vamos lá sair com o carrinho para lá, para cá, dali a pouco eu falo, nossa, Rogerinho, vou ver isso aqui, vou mandar para a mamãe, vou tirar foto. A hora que eu olho, 1% no celular. Rogerinho corre pro caixa, fica, eu não ando com cartão, não ando com documento, é tudo no celular. Pum, no meio do caminho, desligou o celular, acabou a bateria. Eu olhei pro carrinho, pro Rogerinho. Rogerinho, você tem cartão aí, não tem dinheiro também não? Eu falei, deu ruim então, como nós vamos pagar isso aqui? Eu falei, Senhor, eu vou para a fila do caixa, faço prova contigo. Deus envia um anjo para pagar minha conta. E nem era tão alta, mas era uma continha ali, eu tinha umas coisinhas. Aí eu falei, já sei, deve ter caixa 24 horas aqui, graças a Deus tinha. Fui lá, meti minha mão lá, que tem a digital, biometria, saquei o dinheiro e paguei. Beleza, até aí tudo certo. Saímos de lá, falou, agora a gente tem que achar o hotel. Não tem cabo de carregador, não tem bateria no celular, não tem Waze. Um percurso que era para fazer 30, 40 minutos foi 1h40. Mas chegamos. Mas foi bom que deu para conversar bastante com o Rogerinho. Depois você vai entender os porquês. E tive uma conversa muito bacana. E ele voltou e começou a alinhar uma visão. Opa, pegou. Ei, tem coisa que você não entende na hora, mas Deus está alinhando para você se posicionar, enxergar referências e ser referência. Na hora às vezes vai doer, na hora é confuso, mas a chegada vai valer a pena. A chegada vai valer a pena. Aí é engraçado, quando chegamos no hotel, falei pro pastor, nossa, linda, isso. Falei, até uma parte do caminho eu sabia. Eu só não sabia que hora que entrava para a esquerda, não tinha placa avisando que hora que era para entrar. E não tinha, e na verdade as placas indicavam o rumo que a gente estava indo como se fosse reto. E nós continuamos reto. Quando eu vi que eu estava saindo, volte, obrigado por visitar Aracaju, volte sempre. Eu falei, está errado. Falei, agora eu tenho certeza que está errado. Eu passei no volto sempre, fiz um retorno e voltei na hora. Falei, eu aceito o convite, volto agora. Quando chegamos no hotel, a pastora falou, e não tinha nenhum posto, mercado, comércio, nenhum lugar para você pedir informação na rua. Eu falei, tinha, só que não tinha mulher no carro. Você entendeu? Homem não pede informação. Homem acha na faca. Vamos achar na raça, eu vou achar. Agora eu sei, nós passamos frente a essa borracharia. Ei, realinhe sua visão. Restaure as referências da tua vida. Cuidado, porque ao longo da caminhada, muitas vezes a gente perde as boas referências. O mundo nos bombardeia todos os dias para roubar de nós as boas referências. O mundo quer zombar das boas referências. E infelizmente,
Até dentro da igreja a gente vai ver isso. Isso aqui é um exemplo. Cuidado com a rodinha que se reúne para zombar da igreja, entre aspas, ou dos pastores, ou do pessoal que usava o terno não sei de que jeito, que era doutrina não sei de que jeito, porque a gente só chegou aqui por causa deles. Mas eram engessados num monte de doutrinas, mas deram o melhor que tinha. Deram a vida para o evangelho chegar até a gente. Eu estou dizendo que a gente tem que ficar preso no passado, mas não seja ingrato, não perca a referência, não perca o senso de gratidão, porque alguém mais quadrado, mais isso, mais aquilo, pagou um preço alto, para hoje eu estar pregando com liberdade aqui para você. Cuidado com quem derruba a referência. Tem pais que sentam às mesas, zombando, ouvindo gente que zomba de referências, e não percebe que os seus filhos estão ouvindo, e vão fazer o mesmo com os pais, porque eles vão repetir padrões. Eles vão repetir padrões. Nós repetimos padrões. Não por acaso a Bíblia fala tanto, alerta tanto sobre testemunho. O que a gente é e o que a gente recebe, para quem a gente olha e o que a gente está mostrando para quem olha para a gente. Cuidado com isso. Maria ouviu do anjo Gabriel. Olha para Isabel. Lembra domingo passado que a velhinha subiu aqui, a Isabel? Quem lembra da velhinha Isabel subiu aqui? Agora imagina, Maria, a mulher que está carregando Jesus no ventre, zerou a vida. Quem aqui tem filhos? Mulher, filho. Vem aqui. Tem que ser na frente da câmera, né? Porque vergonha escondida não vai. Quem aqui tem filho? Mulher. Agora deu certo, agora funcionou. O Marcelão levantou a mão, teu parceiro. Foi uma bênção carregar seus filhos, seu filho, sua filha no ventre? Não fica murmurando agora não, que eles podem ouvir depois. Pastor, foi difícil. Nossa, pastor, só não lembrar, nunca mais faria isso. Você já fez, pelo amor de Deus. Agora imagina carregar Jesus dentro de você. Gente, falava até homem queria engravidar numa dessa. Talvez não, mas vamos dizer que queria. E ela carregando Jesus dentro dela, ela está recebendo o chamado para colocar o Filho de Deus na terra, e mesmo assim ela tem que olhar para uma referência. Eu não sei se você está entendendo, presta atenção. É chegar aqui um exemplo, o maior pregador do mundo nos dias de hoje, e falar, senta que você vai ouvir o irmãozinho Rogério pregar. É chegar o maior empresário do mundo e falar, senta que você vai ouvir o irmão Tião do mercadinho da garagem falar a experiência dele. Ei, Deus não tem problema com o tamanho de cada pessoa aos olhos do mundo. Deus, na verdade, nos mantém com humildade, nos fazendo olhar para referências que aos olhos de todo mundo são menores que a gente, mas que tem algo de Deus para nos ensinar. Não despreze ninguém. Não despreze o que Deus está gerando em ninguém. Ai, você viu? A irmã pediu para dar um testemunho. Ela deu testemunho que alugou uma casa. Você sabe o quanto foi difícil para alugar essa casa? Deu testemunho lá que comprou o carro, mas você viu ele descendo com o carnê é maior que os filhos dele. Mas você sabe o quanto ele sofria com a família sem carro, e às vezes sem conseguir aprovar uma ficha e sei lá o que mais. Pelo amor de Deus, gente, não podemos nos tornar intolerantes, insensíveis. Tem referências. Ano que vem nós vamos ao Haiti. E eu mudei a data, não vai mais ser em janeiro, vai ser em julho. Isso, ainda bem que alguns falaram amém. Quem não falou amém porque acha, está com pressa, então paga a vista hoje. Não, pastor, não é assim, então vai em julho. Eu estou pensando na igreja, porque em julho dá para organizar melhor. Pastor, qual que é o custo? Quando a gente foi na faixa de 7 mil, 8 mil mais ou menos, não foi, Elisângela? Se eu não me engano, mais ou menos isso.
A família, pastor, se você estiver grávida, sim. Se não, é um indivíduo. É custo. Referência. Irmãos, aquelas crianças do Haiti são referência para mim. Sabe o que é você ver? Eu vi, Elisângela, 500 crianças alinhadas na ruinha lá, alinhadas. Esperem aqui, tudo quietinho esperando e louvando. Eu falo, Jesus, eu preciso levar o Israel para lá. Israel, olha a referência desses meninos, essas meninas. Não foi nem o pai e a mãe que falou. O padrinho falou, o professor falou, fica todo mundo aqui quietinho no cantinho, fica lá. Gente, terra pura. As meninas com vestidinho branco, eu falo, como que consegue essa brancura no vestido? Referência. Não menospreze ninguém, em todo lugar. Deus tem uma lição para nos ensinar. Deus tem uma referência para a gente. Eu estou aqui ministrando, Deus está levantando referências diante dos teus olhos. Se fosse outra pessoa ministrando, Deus estaria levantando referências aos meus e aos seus olhos. Não despreze, às vezes sem perceber. A gente está perdendo aquilo que Deus está nos dando como visão para a gente chegar lá. Quem está entendendo? Eu estou falando para você diminuir sua visão. Eu estou falando para você reduzir seu sonho. Eu estou falando só para não desprezar referências que Deus te dá. Há testemunhas olhando para a gente e nós também olhamos para alguém. Maria ouviu do anjo Gabriel, olha para Isabel. Mas espera aí, anjo, eu não estou gerando Jesus. Você não estou gerando filho de Deus, tá? Lá também é o filho de Deus? Não. Eu vou usar um termo só para você entender, tá? Lá é o sobrinho de Deus. Deus nem sobrinho, só tem filho, mas o filho, mas olha para ela, porque ela aceitou o desafio e está cuidando bem. Então segue o caminho de quem aceitou o desafio e está cuidando bem. Quer uma família abençoada? Tenha como referência, não como inveja, nem por comparação, como referência o comportamento de quem está cuidando bem, de quem está lutando, de quem teve dores, dificuldades, de quem esperou muito tempo, mas perseverou, de quem honrou a Deus quando recebeu uma palavra. Para de pegar referência de gente que abandonou a fé. Fulano não faz, então eu também não preciso fazer. Fulano mente, eu também posso mentir. Fulano não vai para os cultos todos, por que eu preciso ir? É um tal de pegar referência ruim. Chega. As grandes viradas acontecem e passam pelas referências que nós levantamos na nossa vida. Se eu e você continuarmos levantando diante dos nossos olhos referências ruins, não tem virada, tem queda, declínio, vai afundar mais. Quer viver grandes viradas? Quem quer? As grandes viradas da nossa vida passam pelas referências que colocamos diante dos nossos olhos. A palavra, a promessa, a fé de alguém que perseverou, de alguém que não abriu mão, de alguém que com dores, com luta, com desafio ou com alegria, permaneceu em Deus. Realinhe suas referências. O mundo, o diabo, vai tentar levantar referências ruins para roubar a sua fé, mas Deus sempre vai ter uma boa referência, uma referência extraordinária para alimentar e avivar a nossa fé. Sempre. Sempre. Põe o tópico, por favor. De nada, Ana. Você não precisa que o anjo esteja o tempo todo com você. Você precisa do quê? A palavra é referência. O que é isso, pastor? O anjo veio e falou com Maria. Depois ele foi embora. Mas a Maria agora ia ter que encarar José. Ela vai ter que falar com José. Ela vai ter que ver a barriga crescer e algumas pessoas fazerem conta e falar: não bate. E o anjo, cadê? Foi embora. Ai, pastor, aí a gente faz igual Marta e Maria. O que Marta e Maria disseram para Jesus quando Lázaro estava morto? Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas ele deixou a palavra, gente. Por que Jesus elogiou a fé do centurião de Cafarnaum? Porque o centurião de Cafarnaum disse: eu nem sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu nem preciso que o Senhor vá até a minha casa. Eu também sou homem de autoridade. E quando eu dou uma palavra, os meus servos vão sobre a minha palavra e acabou. Ninguém pode impedi-los. Se eu falo para eles, vão comprar, eles compram. Vão vender, eles vendem. Vão cuidar de uma área, eles cuidam. Pela autoridade da minha palavra. Então eu entendo que a tua palavra tem mais autoridade que a minha. Diga comigo, a palavra de Deus tem mais autoridade que a minha.
Sabe, pastor, eu recebi uma notícia que essa semana vão dispensar a gente no trabalho. Deixa eu te perguntar, qual palavra tem mais autoridade, da empresa ou de Deus? Então fique com a promessa de Deus para a tua semana. Por que é tão importante eu começar a minha semana na igreja? Por que é tão importante domingo estar na igreja? Primeiro, porque eu estou adorando quem é digno de ser adorado. Eu estou buscando o reino em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas, essas coisas são acrescentadas. Segundo, porque eu levanto referências para a minha semana toda, cada palavra que Deus dá. E aí vem os desafios, e aí vem as negativas, e aí vem as crises, as dores, as lutas, mas eu me lembro da referência que eu recebi de Deus, e permaneço nela, e as más referências vão caindo por terra, e um grande testemunho começa a ser construído. Falaram na empresa que vai ter corte, mas Deus falou que essa semana tem portas abertas. O médico disse que não tem jeito, mas Deus disse que vai mostrar a glória dele. Irmão, eu vou ficar com a referência da palavra de Deus, e ainda que pareça que deu tudo errado aqui, no final eu estou com Jesus no céu. Referência, levanta a boa referência. Maria, Deus mandou, olha para Isabel, olhou, mas e agora? O anjo foi embora, mas a palavra ficou. O culto está acabando, nosso ajuntamento como igreja aqui hoje, mas a palavra vai ficar com você. Essa semana toda, quando você vê alguém aí, homem, quando vê um amigo dando aquela torcida de olho para olhar a mulher que passou, você vai dizer, eu posso ser igual a ele, eu posso ser diferente. Quando alguém encostar para falar mal dos outros perto de você, para murmurar, você vai lembrar, eu posso ser igual, ou eu posso ser diferente. Escolha. O anjo vai, a palavra fica. Põe o tópico para mim, por favor, presta atenção nisso. O fato de estarmos servindo a Deus e até termos uma grande promessa, não nos torna imunes à desconfiança e até abandono por parte dos outros. O anjo foi embora porque ele cumpriu o seu papel. Mas em Mateus capítulo 1, eu não vou ler aqui por conta do tempo. Aliás, eu vou sim, porque eu termino em Mateus 1, pode ser. Vamos lá, já estou no finalzinho mesmo, dá para ler. Mateus 1, o verso 18 e 19. Veja comigo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela o quê? Engravidou. Engravidar antes do casamento, só engravidar antes do casamento, é pecado? Sim. Mas aí o final da frase vai dizer, pelo poder do Espírito Santo. Então não tem pecado. Ela continua virgem. Depois ela foi uma mulher para José normal, teve relação, teve outros filhos, filhas, e Jesus teve seus irmãos, tudo bem. E não tem pecado. Sexo não é pecado dentro do casamento. Entre o cônjuge, marido e mulher. E casamento é casamento, gente. Casamento não é ajuntamento não, tá? Ai, pastor, pronto. Ai, não gostei, não vou voltar mais aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que pregar agora o quê? A verdade. Casamento não é morar dois juntos. É um honrar o outro. Meu nome. Se eu vier a faltar, a pessoa não saber que você teve alguém. E isso é casamento. Maria estava prometida em casamento a José. E no período do noivado, nesse transitório para o casamento, o Espírito Santo vem. E o José fica confuso, é humano, normal. Isso. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em o quê? Segredo. Pois não queria envergonhá-la com uma separação o quê? Pública. Maria fez o que de errado mesmo? E mesmo assim, estava prestes a ser abandonada. Eu estou fazendo tudo certo, pastor, e os meus amigos me deixaram. Quer que eu fale? Das duas, uma. Ou não eram seus amigos, eram amigos do que você tinha para oferecer. Eu já tive muitos assim. Vixe, ser pastor, irmão, eu quero... Alguém diz, não, pastor é interesseiro. Você não faz ideia do quanto o pastor é interessante. Se ele não é mais interessante, ele não é mais o pastor. O que tem é a rodo. Enquanto interessa a oração, a visita, o aconselhamento, o acompanhamento, a ajuda, o apoio, sei lá o que. Uau, isso é com todo mundo. A hora que a pessoa acha algo mais interessante, eu não quero, pô, já era. Abandona, embora. Mas às vezes,
Amigos abandonam porque não eram amigos de algo que a gente ia oferecer. Ou a segunda coisa, que era o caso de José. José não era uma pessoa má, José não era um interesseiro. Às vezes o que está faltando é a pessoa ouvir Deus. Enquanto José não ouviu Deus, ele pensou em deixar Maria. Por quê? O natural pinta um quadro para ele. Essa mulher está grávida, não foi eu que a engravidei. É difícil, eu não quero julgar mal Maria, mas não tem como, a conta não fecha, está difícil. Irmãos, alguém acha que foi fácil para José? Pelo amor de Deus. A Maria, para pensar só comigo aqui, ó. A Maria de cara recebeu a palavra do anjo, o José recebeu a palavra da Maria. Já começa por aí. A Maria está tentando convencer o José. Aí o anjo vai vir em sonho falar com ele. Mas a primeira palavra que o José ouve é da Maria. É mais difícil. É mais difícil. José está pensando em abandonar a Maria, que não fez nada, absolutamente nada de errado. E o fato de a gente estar fazendo o que é certo não nos torna imunes à desconfiança dos outros. Vão questionar nosso caráter, nossas intenções. Vão questionar um monte de coisa. Nossa integridade. Mas nós precisamos continuar tendo o Senhor como a nossa referência. Porque Deus não nos deixará abandonados. Você crê nisso? Eu também. O verso, eu li o 19, o 20 vai dizer assim, ó. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida por quem? Pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. O anjo vem e não apenas fala para José que a Maria engravidou do Espírito Santo, mas dá referência. Que referência, pastor? A obra que o Espírito Santo está fazendo. Presta atenção que se eu e você permanecermos firmes com Deus, Deus vai começar a dar referência das grandes obras que Deus está fazendo na nossa vida. Grandes obras que Deus está fazendo na nossa vida. Grandes. Aí continua ainda. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio de quem? Referência de novo. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Referência. Lembra que eu falei, Deus já sabia que o Moisés não ia levar o povo para dentro da terra prometida, mas ia tirar do Egito e caminhar com eles 40 anos no deserto. Deus sabia ou não sabia? E foi treinando Josué. E quando Moisés morreu, Deus veio e falou: Josué, meu servo Moisés morreu. Pega a referência dele, que andou comigo, que me ouviu, que subiu o monte, que só se movia, e pega também a referência do dia que ele não me ouviu. E agora vai que você vai levar meu povo para a terra prometida. Ei, esse é um tempo, eu creio, é o que Deus está pulsando no meu coração. O segundo semestre de 2024 tem portas abertas e grandes oportunidades, mas nós precisaremos alimentar bem nosso coração, nossa mente, com boas referências para entrar e conquistar tudo que Deus tem para nós. O anjo pode não estar presente, mas a palavra está. A referência permanece. Diga comigo, o momento passa, a referência permanece. Se a gente entender isso, a gente não cede mais ao pecado. Pelo menos não tão facilmente. Ai, eu estou doido para pecar. Ai, minha carne. Ai, eu estou sentindo uma vontade, um prazer. Ai, aí você pensa, o momento passa, mas a referência, se eu pecar, o momento do prazer vai passar, mas a referência do que eu fiz vai. Não, tem gente que entendeu. Tem gente que entendeu. É difícil, na hora é difícil, mas depois vale a pena. Depois vale a pena. Quando a gente leu lá os Romanos, sobre oferecer para Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o culto racional, é sobre isso. É dizer não àquele prazer momentâneo. Às vezes é um gasto que não é hora de ter. E vem aquela vontade.
Se eu gastar, a referência vai continuar lá, a conta para pagar. Mas o prazer daquele gasto vai embora rapidinho. Daqui a pouco a gente quer gastar de novo. Isso serve para tudo na vida. Quais referências a gente quer que sejam permanentes? Diga sim ao Senhor. Emanuel, Deus conosco, Deus permanece, Deus continua. Põe o tópico aí para mim, por favor, para a gente ler o final e poder orar. A promessa será anunciada e o quê? Reafirmada, preparando sua grande o quê? Virada, confie. A promessa foi anunciada a quem? A promessa foi anunciada a quem? Maria. E reafirmada a quem? A José. Permanece firme. O mesmo Deus que falou com Maria vai falar com o José. Permanece firme. Deus falou de um lado, Ele vai falar do outro. Deus não é Deus de confusão. Esteja aberto a ouvir o que Ele tem a dizer. Verso 24. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Algumas semanas atrás nós ministramos sobre isso. Pare de se auto-sabotar, seja aquele que faz. Muita gente sabe, mas nunca faz. O José não acordou dizendo: agora eu sei que a minha mulher está grávida do Espírito Santo, mas não vou fazer nada. Faz. Aprendeu com Deus, faz. O que Deus hoje falou para você colocar em ordem? Eu colocar em ordem, faz. Porque através desse fazer que as grandes viradas vão chegar. Vão chegar. O que a gente não imaginava, Deus vai fazer na nossa vida. Eu creio nisso. No entanto, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, para ter 100% certeza tudo que era uma virgem concebendo. E diz então o final do versículo: e ele lhe deu o nome de Jesus. Põe aí o último tópico, por favor, presta atenção nisso. Confie em Deus até o fim. Você não terminará abandonado, mas compartilhará um grande testemunho. José e Maria compartilharam Jesus com toda a humanidade. Tem grandes viradas crescendo em mim e em você. Siga as boas referências, a palavra que Deus lhe deu, e vai até o fim, porque você vai compartilhar o teu testemunho e vai se tornar referência para que outros também sejam abençoados. Só quem crê diz: pode aplaudir ao Senhor Jesus.